Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês para discutir um assunto de extrema importância para a contabilidade aplicada ao setor público, para a contabilidade pública, que é o orçamento público. E o nosso objetivo de hoje é apresentar os conceitos de orçamento público e, é claro, discutir principalmente o Plano Plurianual, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Bem, antes de falarmos especificamente no PPA, na LDO e na LOA, vamos começar a nossa aula falando dos princípios que regem a elaboração dos orçamentos, que são os princípios orçamentários, os princípios norteadores da elaboração dos orçamentos. E o primeiro deles que eu quero comentar com vocês é justamente o princípio da unidade. O que nos diz o princípio da unidade? Cada esfera de governo, isto é, o governo federal, estadual ou municipal, deverá ter um único orçamento. Portanto, nós deveremos ter um único orçamento para a esfera federal, estadual ou municipal. Não pode existir mais de um orçamento para cada esfera de governo. Ainda temos o princípio da universalidade. O que nos ensina o princípio da universalidade? Ele nos ensina que todas as receitas e despesas deverão fazer parte do orçamento, isto é, não poderemos ter nenhuma receita e nenhuma despesa que seja considerada orçamentária fora dos orçamentos, fora da lei de orçamento. Temos ainda o princípio da anualidade. O que nos ensina o princípio da anualidade? Esse princípio nos ensina que o orçamento tem validade por um ano, por um determinado período de tempo, no caso, um ano. Então, o orçamento tem validade por um determinado período de tempo, no caso, um ano. Ainda temos o princípio do equilíbrio. O que nos ensina o princípio do equilíbrio, pessoal? No princípio do equilíbrio, na elaboração do orçamento, esse deve ser concebido de forma equilibrada. Isto é, as despesas têm que ter cobertura das receitas. Isto é, as receitas têm que ser iguais às despesas. Temos ainda o princípio da especificação, ou como alguns autores chamam, o princípio da especialização. O que nos ensina o princípio da especificação? Ele nos ensina que o orçamento não pode conter dotações genéricas, como, por exemplo, outros ou diversos. O orçamento tem que ser detalhado de tal forma que permita a compreensão de quem for realizar a sua leitura. Ainda temos o princípio da publicidade. Este é nosso conhecido, eu garanto que você sabe bem do que eu estou falando. O princípio da publicidade nos diz que o orçamento, para ele ter validade, ele precisa passar pelo processo de ampla divulgação para a sociedade. Inclusive, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, com a realização de audiências públicas. Ainda temos, pessoal, o princípio da exclusividade. O que fala o princípio da exclusividade? Ele nos diz que o orçamento deverá tratar somente de matéria orçamentária, isto é, no orçamento nós não poderemos ter matérias estranhas à questão do orçamento, tá ok? Ainda temos como princípio basilar da elaboração dos orçamentos o princípio da não afetação da receita. O que fala esse princípio da não afetação da receita? Ele nos diz que as receitas de impostos não podem ter outras vinculações além daquelas previstas na legislação. E a arrecadação dos impostos deverá atender ao que as necessidades da coletividade. Portanto, o IPTU que você paga da tua casa, ele vai ser direcionado, no caso, à prefeitura e do teu município, e a prefeitura fará a aplicação desse dinheiro como melhor for para a população, reservado, é claro, aquelas destinações constitucionais, por exemplo, educação e saúde. Temos ainda, pessoal, o princípio do orçamento bruto. O que é o princípio do orçamento bruto? O princípio do orçamento bruto nos diz que o orçamento deverá conter as receitas e despesas pelo seu valor bruto, não podendo constar dessas receitas e despesas que tenham sofrido deduções,
como forma de evitar distorções na apresentação de informações. Isto é, toda receita e toda despesa que for constar do nosso orçamento deverá ser pelo seu valor bruto. Se por acaso existir alguma dedução, essa dedução deverá ser demonstrada no orçamento de forma separada. Muito bem, mas até aqui nós falamos dos princípios orçamentários. É claro, você estudando o assunto, você já deve ter feito a leitura prévia do nosso material ou através dos teus estudos independentes e você sabe que o orçamento ele evoluiu durante o decorrer dos tempos. E no nosso país atualmente nós utilizamos o orçamento chamado orçamento programa, não é? Mas é claro, esse orçamento passou pelo orçamento tradicional. Na sequência, nós tivemos aí o orçamento de resultados e hoje, modernamente, nós utilizamos o orçamento programa. Vamos dar uma olhadinha a quais são os conceitos e objetivos desses orçamentos? Bem, o orçamento tradicional ou chamado orçamento clássico. O que é esse orçamento tradicional ou clássico? Este orçamento ele não se preocupa em vincular os gastos com as necessidades da população. Ele se apresenta como um mero rol, uma mera relação de receitas e despesas, sem guardar muita ligação com a realidade da população, com as necessidades da população. Temos ainda o orçamento de desempenho ou de realizações. O que é o orçamento de desempenho ou de realizações? Esse orçamento está preocupado em alocar os gastos aonde a entidade pública esteja necessitando realizar as suas obras, realizar enfim, as obras necessárias para o atendimento da população. Contudo, ele não se preocupa com o passado, isso ele não se preocupa com o histórico, quais foram as áreas que melhor foram atendidas, quais foram as áreas que ainda precisam ser atendidas. Enfim, ele não se liga, ele desassocia a realidade atual com o histórico do que passou, né? E modernamente nós temos o orçamento programa. O que é o orçamento programa? O orçamento programa, cada gasto ele está ligado a um programa de governo. Então, sem querer aqui fazer ligação com este ou com aquele partido político, ou com esse ou com aquele governo, você sabe que todos os governantes falam nos seus programas de governo, não é? Seja na esfera municipal, estadual ou federal. Todos têm os seus programas de governo, a sua plataforma de governo. E esses programas de governo, eles são materializados aonde? No orçamento público. E quando que surgiu esse orçamento público? Foi justamente com a Lei 4.320, lá de 1964. E eu quero que vocês observem o que diz o Decreto-Lei 200/67, lá no seu artigo 16. Ele nos ensina que em cada ano será elaborado um orçamento programa, que pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizado no exercício seguinte, o que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual. E ainda continua no seu parágrafo único. Na elaboração do orçamento programa serão considerados, além dos recursos consignados no orçamento da União, os recursos extra-orçamentários vinculados à execução do programa do governo. Tá ok? Muito importante nós entendermos esta questão do orçamento, né, e a sua ligação com a contabilidade. Por quê? Porque a contabilidade contabiliza, a contabilidade registra o orçamento público. O orçamento público é a peça inicial de todos os gastos públicos, é ele que vai autorizar, por isso ele tem caráter autorizatório a realização das despesas.